Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje é o nosso programa inaugural, Papo de Mediador. A ideia do Papo de Mediador surgiu justamente das conversas que nós, mediadores, com vários colegas, a gente tinha nos fóruns, Chejusques, né? Nas câmaras de mediação, no nosso escritório de mediação. E passadas as sessões de mediação, a gente sempre trocava bola, conversava sobre alguma questão, sempre tem questões controvertidas, né? Algumas questões relativas à própria sessão de mediação, ao conflito em si, e outras questões relativas a esse nosso universo da mediação. E daí surgiu a ideia de criar o Papo de Mediador. É o nosso programa inaugural. E a ideia do Papo de Mediador é trazer temas, assuntos do nosso universo de mediador. Então, esse canal é inaugurado hoje, esse programa. Eu peço que vocês se inscrevam, ativem o sininho e mandem sugestões, críticas, sugestões, elogios, o que vocês quiserem. É um espaço nosso, do mediador. Por isso eu dei o nome de Papo de Mediador, uma conversa coloquial, descontraída, onde a gente vai trazer temas de interesse, temas controvertidos, atualidades e outros tantos que vocês sugiram, e a gente vai aqui desenvolvendo e trocando ideias. E também a ideia é trazer profissionais que possam agregar, trazer informações novas, né, que a gente possa se enriquecer, trocando informações relevantes sobre esse nosso verso da mediação. E o Papo de Mediador de hoje, eu escolhi um tema que eu acho bastante interessante e que surgia sempre, tanto nos cursos quanto nas nossas rodas de conversa informal, que está inserido dentro dos princípios da mediação de conflitos. A gente vai falar hoje sobre aquela questãozinha tão conversada e meio controvertida, que é o mediador, ele tem que ser neutro e imparcial. A gente vê muita gente falando, não, um dos princípios da mediação é a neutralidade do mediador. Será que o mediador consegue ser neutro completamente? Ou ele tem que ser imparcial? Vamos entender melhor o que é isso? Então a nossa conversa de hoje é sobre isso. A gente vai falar hoje, e para falar da questão da neutralidade ou da imparcialidade do mediador, a gente tem que abordar os princípios da mediação de conflitos. Como todos nós sabemos e a gente aprende na capacitação, já na capacitação, vai aprofundando nos demais cursos, tanto a atividade do mediador quanto a postura das pessoas que escolheram a mediação como método para resolver os seus conflitos, ela não se dá de uma maneira aleatória, né? Mas elas devem seguir alguns princípios que são importantes para orientar, né, toda a atividade do mediador. Ela é importantíssima para alcançar, não só para orientar, para nortear a atividade da mediação, mas também para que a gente consiga alcançar os objetivos que se buscam através desse procedimento. Então, nós temos princípios voltados para a atuação do mediador, princípios voltados para o procedimento em si da mediação, como todos nós sabemos, e também temos princípios voltados para os mediandos, que são as partes envolvidas naquele conflito. Então, ao longo de alguns programas, nós vamos conversando um pouco sobre esses princípios, esclarecendo pontos mais polêmicos, fazendo comentários, aprofundando as questões e que surge a partir de cada um deles. Então, nesse primeiro programa, eu escolhi começar justamente pelos princípios relativos ao mediador, a nossa atuação como mediador, né? A nossa atuação propriamente, e o primeiro deles, que gera, como eu falei, uma certa confusão, é o da imparcialidade, que está diretamente ligado à ética, que deve permear toda a nossa atuação como mediadores, né? As partes, ao escolherem o mediador para ajudá-las a restabelecer o diálogo e a encontrar alternativas para a solução daquele conflito de interesses, elas naturalmente depositam a sua confiança em nós como profissionais. Nós somos escolhidos para isso, né? Na nossa qualificação, nas nossas habilidades, para que a gente desempenhe aquela tarefa, né, com competência, com resultados, né? E que esse profissional adote uma postura imparcial, isenta. Do contrário, certamente há uma ruptura nessa relação de confiança. E é justamente nesse ponto que há muita dúvida de colegas mediadores, sejam eles iniciantes ou mesmo aqueles que são praticantes quanto a essa questão da imparcialidade. Não raro a gente encontra essa confusão, esse debate. Então, como é que funciona isso? Eu tenho que ser neutro ou eu tenho que ser imparcial, Lúcia? Bom, a imparcialidade do mediador, ela pode ser revelada e reafirmada através de várias posturas que ele adote durante o procedimento da mediação. Por exemplo, vamos elencar algumas. Atuar sem favorecer nenhuma das partes
e auxiliá-las de uma forma equivalente. Outra, não apresentar uma solução pronta, um parecer pronto para as partes, né? Atuar sem preconceitos, sem posturas tendenciosas, dar oportunidade de uma forma igualitária à palavra aos litigantes e registrar com o mesmo cuidado as opiniões de um, de outro, seus argumentos, sugestões, propostas das partes, garantindo que, através dessa postura, que elas possam se manifestar, seja durante a sessão conjunta, seja naquelas sessões privadas chamadas de caucus, né? Que são aquelas reuniões que a gente faz com mediadores, com uma das partes, para quê? Para que elas possam expor de uma maneira com mais privacidade, com mais liberdade, expor os seus fatos, seus sentimentos, esclarecer alguma questão que ainda esteja obscura, né? Mas, para muitos colegas, o que a gente observa é que ainda persiste essa dúvida, uma dificuldade de fazer uma diferenciação clara, com segurança, entre neutralidade e imparcialidade. Ser imparcial, em resumo, é você evitar qualquer conduta que importe em favorecimento a uma das partes, ou seja, é você não tomar partido, né? Em resumo, isso é ser imparcial. Mas aí surge aquela questão que é muito pertinente. Mas será que o mediador, nós como mediadores, quando nós sentamos à mesa com as partes para dar início a uma sessão de mediação, começamos essa sessão de mediação, será que ali a gente consegue se despir por inteiro, por completo, das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas ideologias, de todo e qualquer julgamento? A gente consegue ser assim 100% neutro, 100% isento, se despir dessa roupagem ali? Será que isso é possível? Não, né? Nós não podemos esquecer da nossa dimensão humana em nenhum momento. Nós somos humanos, nós mediadores, né? Nós não somos máquinas de promover diálogos e de buscar soluções, e muito menos de apresentar soluções prontas, né? Mas nós trazemos, na verdade, antes de tudo, nós trazemos uma bagagem de vida, de vivências, de experiências, e que, como todos nós temos uma percepção da realidade que é marcada por esses valores, essas crenças, essas vivências, essas ideologias, né? Isso está nas nossas lentes, no nosso olhar para aquela realidade. E que, sendo assim, não existe uma neutralidade absoluta, uma absoluta isenção do mediador de juízo de valor diante das situações. Então, hoje já se fala até, alguns colegas, a gente lê a literatura especializada, né? Já se fala numa imparcialidade ativa. O que seria isso? Vocês já ouviram falar de imparcialidade ativa? Bom, na verdade, como seres humanos, não se espera, né, que nós, mediadores, consigamos deixar de lado como se fosse assim, um pacote, uma veste, né, de qual a gente consegue se separar, se despir, quando a gente bem entende os nossos valores, nossas crenças, sentimentos, né? Inclusive, como bem pondera, eu acredito que vários colegas já devem ter lido livros da Marinés Soares. Ela é uma autora argentina, psicóloga, terapeuta familiar e mediadora, e é uma referência na mediação. Quem não leu, importante, eu recomendo fortemente que leiam. E ela, sobre isso, fala o seguinte, que é até mesmo compreensível uma eventual necessidade do mediador ele assumir um certo protagonismo. Isso é compreensível, né, na solução do conflito. Daí porque se fala em imparcialidade ativa. Então, para a gente concluir esse nosso primeiro papo de mediador de hoje, o que realmente se espera de nós, mediadores, é que a gente desempenhe, né, no nosso desempenho, para que a gente mantenha uma conduta imparcial e com o mesmo distanciamento entre as partes, né, que a gente assegure que os mediantes possam conduzir essa solução, né? A gente pode até ter algum protagonismo, porém que a gente mantenha essa equidistância, que a gente consiga assegurar que os mediantes possam conduzir essa solução sem que a gente tome partido. Então é isso, fica por aqui o nosso primeiro papo de mediador. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, mandem sugestões, elogios, críticas. Aqui é um espaço para vocês, criado para vocês, e onde a gente pretende compartilhar conhecimento, vivências, experiências, para que a gente se enriqueça como mediadores e como seres humanos.
Beijo grande no coração, até o próximo programa.